Ela diz que se libertou, que as marcas no corpo são símbolos da própria força, que é arte, expressão, autoconhecimento. Mas Freud sabia, quando a dor não encontra palavra, ela vira imagem. E quando o trauma não é nomeado, ele vira estética. Você olha e vê uma tatuagem. Ela sente e revive um vazio. Cada traço no corpo é um pedido inconsciente de ser notada, olhada, validada, porque lá dentro ainda existe a menina que ninguém escutou, a que não foi protegida, a que foi ignorada, e agora grita com tinta. A tatuagem não é o problema, é o sintoma. É a cicatriz disfarçada de empoderamento. O corpo virou o palco onde ela tenta narrar o que não consegue dizer. E você, homem, precisa aprender a ver o código, porque o código está lá, e ele não é aleatório. A borboleta no ombro, o olho de Ramsar na nuca, a frase sobre renascimento nas costelas. Isso não é estilo, é sobrevivência simbólica. É uma linguagem silenciosa, onde o corpo fala o que a mente censurou. E Freud, se visse isso, chamaria de expressão substitutiva da falta. Ela quer que você ache bonito, mas mais que isso, quer que você veja, porque ninguém viu antes. A infância foi invisível, o trauma foi abafado, a dor foi normalizada, e o corpo agora tenta dizer o que ela mesma nega. Você não está vendo tinta, está vendo sintoma. O problema não é ela ter tatuagem. O problema é você achar que está conhecendo uma mulher quando está se envolvendo com um álbum psíquico de cicatrizes camufladas. Cada símbolo ali tem uma história que ela ainda não contou, porque não suportaria contar. Você acha que está com uma mulher forte, mas está com uma mulher que aprendeu a tatuar dor e chamar de arte, que romantizou a ausência, que eternizou o abandono em traços que ela pode controlar, porque o passado ela não pôde, mas o corpo agora ela pode. E o mais cruel é que você pode acabar pagando por dores que nunca causou, porque a marca está nela, mas a raiva é sua, o desejo é seu, a projeção também. E quando você se aproxima, ela já espera o que os outros fizeram: usar, machucar, sumir. Freud sabia que o corpo é a última tentativa do inconsciente de ser ouvido. Quando a alma não foi escutada, o corpo grita, mas grita bonito, grita com cor, com linha, com frase poética. E se você for superficial, vai achar que é só charme, mas charme nunca sangra. Você não está diante de uma mulher tatuada. Está diante de uma dor que aprendeu a se vender como estética, de um grito infantil disfarçado de estilo, de uma carência que virou forma. A borboleta no ombro não voa. Ela implora para alguém, enfim, enxergar de verdade. Ela não controla o que sente, então controla o que mostra. A tatuagem não é vaidade, não é comando simbólico. É a tentativa inconsciente de retomar o próprio corpo que foi, um dia, lugar de invasão, de ausência ou de silêncio traumático. Freud dizia que onde houve excesso de dor, surge a necessidade de controle. E nada é mais controlável do que o próprio corpo marcado sob vontade. Cada linha é uma frase não dita. Cada símbolo, um limite invisível. Ela não fala, imprime. E você acha bonito. O controle do corpo substitui o descontrole interno. Se ela foi abusada, ignorada, anulada, agora ela marca território no próprio corpo. Diz: isso aqui é meu. E o faz com beleza, com rebeldia, com arte. Porque assim, a dor não parece dor. Parece escolha. Mas o que parece escolha, na verdade, é compensação. Freud chamava isso de formação reativa. O sujeito transforma o oposto em aparência. A fraqueza se disfarça de poder. A ferida se fantasia de arte. A carência se mascara de identidade visual. Ela te atrai pela força que exibe. Mas o que atrai mesmo é a fragilidade negada. Você vê o desenho, mas sente o vazio. A tatuagem é isca, é armadura, é provocação, mas é também proteção contra o próprio desejo de ser tocada, compreendida, contida. Ela quer ser vista, mas não invadida. Desejada, mas não dominada. Quer que você leia os símbolos, mas não ultrapasse os muros, porque o muro foi construído com trauma. E todo homem que se aproxima demais corre o risco de ver o que ela mesma não suporta encarar. Você pode achar que está com uma mulher livre, mas está com alguém que moldou a imagem para esconder o caos.
A sensualidade é real, mas vem de um passado onde ela não teve escolha. E agora ela seduz, não porque ama, mas porque teme ser esquecida. A tatuagem na pele é o que Freud chamaria de significante de substituição. O real que não pode ser dito reaparece como forma, como frase enigmática, como símbolo espiritual, como borboleta que tenta esconder o casulo de onde o trauma nunca saiu. Ela vai te mostrar as marcas, vai contar histórias emocionadas, vai dizer que cada uma representa superação. Mas observe, nenhuma dessas histórias tem final resolvido. Porque não são histórias, são sintomas. E o corpo virou o livro aberto de uma alma trancada. Você não está namorando uma mulher estilosa. Está se relacionando com um arquivo vivo de sobrevivência. E se não souber ler o que está por trás do desenho, vai ser punido por um roteiro que começou muito antes de você entrar em cena. Freud dizia que a sexualidade reprimida retorna como sintoma. E a mulher tatuada é a manifestação estética de um desejo que não pode ser vivido de forma saudável. Então, é transformado em imagem, em fetiche, em estética da dor erotizada. A tatuagem expõe a pele, mas mais do que isso, expõe o inconsciente. O corpo marcado vira território de sedução simbólica. Ela mostra, você deseja. Ela se excita em ser vista, mas odeia ser reduzida. Porque o prazer está em provocar, não em ser penetrada emocionalmente. O desejo não está limpo. Está misturado com raiva, com mágoa, com memória corporal de experiências antigas que não foram resolvidas. O toque é bem-vindo, desde que não seja real demais. Porque quando você toca de verdade, ela sente o que passou tentando calar. A sedução nesse tipo de mulher tem uma função inconsciente. É a tentativa de se sentir no controle do próprio desejo, de provocar o que um dia foi imposto, de se tornar ativa naquilo em que, no passado, ela foi objeto passivo de dor ou invasão. Você acha que está sendo escolhido por ela, mas, na verdade, está sendo incluído num roteiro onde ela testa o próprio poder. Você não é parceiro, é cenário. E se não souber o papel que esperam de você, será descartado por não reforçar a narrativa que sustenta a autoestima dela. O homem que vê a mulher tatuada apenas como liberal ou empoderada não entendeu nada. O corpo dela não é convite, é muralha pintada. Você se excita com os desenhos, mas ignora que cada traço ali foi feito por alguém tentando recuperar uma identidade ferida. Ela pode parecer livre sexualmente, mas repare como ela precisa controlar tudo. A intensidade, a frequência, o ritmo, até o discurso após o ato. Porque para ela, o sexo não é entrega, é domínio simbólico do que um dia foi espaço de perda. E se você ultrapassa o script que ela previu, ela te rejeita, te acusa, se fecha. Porque o sexo ali não é conexão, é catarse, é ensaio, é performance para calar o trauma. E quando você quer mais que isso, ela se assusta, porque o mais a expõe. E a exposição ainda dói. Freud escreveu que o corpo fala quando o psiquismo se cala. E a mulher tatuada não calou por escolha. Calou porque quando falou, ninguém ouviu. Agora, ela desenha, marca, mostra, exige desejo, mas ainda não sabe o que fazer com o afeto real. Você não está apenas com uma mulher sensual. Está com uma memória emocional que se erotizou para não se repetir como dor. E se você não entender isso, vai ser punido por amar demais onde ela só aprendeu a ser desejada com raiva. Freud sabia que o ego constrói defesas, quando o eu não suporta a verdade. A mulher tatuada criou uma imagem forte. Não porque é forte, mas porque se mostrar frágil seria morrer de novo. Ela aprendeu a sobreviver, exibindo o oposto do que sente. A estética virou armadura. A imagem de liberdade virou escudo. A autossuficiência virou performance. Ela quer que você a veja como poderosa, intensa, independente, mas só porque por dentro ainda carrega a menina implorando para não ser deixada de novo. A fragilidade não foi superada. Foi sufocada por frases no braço e borboletas na lombar. E se você ousa enxergar a dor por trás da arte, ela reage, te acusa de invadir, te repele, porque para ela,
ser vista de verdade ainda significa estar vulnerável ao abandono. Você acha que ela se abre porque mostra o corpo. Mas mostrar pele não é o mesmo que mostrar alma. A tatuagem, para ela, é o limite simbólico entre o que pode ser visto e o que não pode ser tocado. Você vê o desenho, mas se aproximar da origem dele te custa caro. Ela testa você o tempo todo. Não com perguntas, mas com reações. Ela observa se você respeita a imagem, se você reforça a narrativa, se você aceita a versão editada dela e não a origem despida de poesia. Porque o que ela chama de empoderamento é sobrevivência sofisticada. O homem que tenta amar uma mulher assim com afeto real vai ser rejeitado, porque ele ameaça a estrutura simbólica que ela construiu. O afeto expõe a verdade, e a verdade mostra a carência. A carência derruba a pose, e a pose é tudo o que ela tem para não colapsar. Freud chamaria isso de fixação defensiva. A dor é mantida no lugar e romantizada para que o sujeito possa viver com ela. A mulher tatuada não quer se curar, quer que o mundo admire a dor como beleza. E você, se não aplaudir, será acusado de não entendê-la. A mulher que se diz intensa, mas se esconde atrás de frases de Tumblr no braço, não quer um parceiro, quer um altar, quer um homem que a reverencie sem nunca encostar nas rachaduras. Porque se você encostar, ela quebra, e se quebrar, ela perde o papel. Você não está com alguém que se reconstruiu. Está com alguém que cobriu os escombros com tinta bonita. E se você disser que percebeu, ela foge. Porque a cura não interessa. O que interessa é manter a ilusão de força que impede o contato com a dor original. E no fim você vai se perguntar por que foi rejeitado mesmo tendo dado tudo. E a resposta é simples. Você viu demais. Você não desejou o desenho. Você quis entender quem estava por trás dele. E ela não suportou isso, porque a verdade ainda dói mais que a mentira bem desenhada. O que ela quer não é carinho, é tensão. Não é segurança, é intensidade. A mulher marcada por traumas afetivos não suporta a paz de um homem que a ama sem exigir dor em troca, porque o afeto real a confronta com o que ela nunca viveu. Segurança sem condição. Ela diz que quer maturidade emocional, mas quando recebe isso, sabota. Freud chamaria de compulsão à repetição. O sujeito recria inconscientemente o trauma na tentativa de dominá-lo, e ela repete o caos porque o silêncio a assusta mais que o grito. O homem que tenta acolhê-la se torna ameaça. Não porque a machuca, mas porque o afeto desmonta o personagem. A mulher tatuada, que construiu sua força sobre a imagem, se sente pelada quando alguém a ama de verdade. E pelada, ela não sabe reagir, só fugir. Ela precisa do conflito para continuar sendo quem inventou que é. O drama é o combustível psíquico que sustenta a armadura. E se você tira isso dela, oferecendo amor limpo, ela te troca por alguém que a trate com descaso, porque é nisso que ela aprendeu a existir. Você será o chato, o bonzinho e o sem emoção. Vai ser descartado porque sua presença não valida o roteiro interno dela. Ela precisa que você a trate mal, a deixe insegura, a force a correr atrás, porque é nesse ciclo que ela acredita que existe valor. A tatuagem, nesse contexto, é só mais um lembrete de que o amor dela está condicionado à dor. O corpo marcado é o mapa do lugar onde o trauma virou identidade. E qualquer homem que tente amar sem romper pele vai descobrir que ela não quer ser amada, quer ser mantida no drama. Freud explicaria isso como narcisismo das pequenas diferenças. Ela precisa do embate constante para se sentir viva. Se tudo vai bem, ela se desconecta, porque a paz parece morte, o amor, prisão, e o cuidado, ameaça ao roteiro da guerreira incompreendida. Ela te culpa por coisas que não fez. Testa sua paciência, te provoca até você explodir, e quando você finalmente reage, ela diz que você é igual aos outros, porque ela precisa que você seja igual, senão a narrativa de dor perde sentido e ela desaba. Você nunca será suficiente se não aceitar o papel que ela escreveu para você. E o papel é sempre o mesmo, o do homem que não entende, que machuca, que decepciona. Porque enquanto ela te acusar disso, ela mantém o controle. E o controle
É tudo o que ela tem. O amor verdadeiro ameaça a mulher que tatuou a dor, porque ele exige entrega, e ela só aprendeu a se armar. Você não está competindo com outros homens. Está tentando amar alguém que ainda está casada com o próprio trauma. Você não está diante de uma mulher empoderada. Está diante de uma defesa elaborada, estética, inteligente, mas que vive com medo de colapsar se for tocada sem roteiro. Ela te mostra a arte no corpo, mas esconde a dor na alma, e cobra de você que interprete tudo como força. Freud escreveria que o inconsciente fala por todos os poros, e o corpo dela grita o tempo todo. Grita carência, abandono, medo, necessidade de aprovação. Mas ela pinta isso com frases como: sou intensa, sou difícil de amar, sou complexa. Ela chama a defesa de profundidade. Você se aproxima achando que vai encontrar uma parceira, mas encontra um quebra-cabeça emocional onde cada peça foi colada com raiva e tinta. E se você tentar desmontar, ela não te agradece, ela te destrói, porque o caos dela é frágil demais para ser reorganizado. A mulher tatuada que te atrai não é uma mulher. É um símbolo, um sintoma, um teatro inconsciente que pede atenção, mas recusa amor. E se você não entende isso, será punido por tentar cuidar de quem só quer ser confirmada na dor. O que ela chama de intensidade é só desorganização emocional com maquiagem. O que ela chama de liberdade é medo de vínculo. E o que ela chama de arte é trauma com tinta. Você não está diante de uma mulher livre. Está diante de alguém que camuflou a própria prisão. Ela quer que você olhe, mas que não veja. Que deseje, mas não se aproxime. Que valorize, mas sem querer entender. Porque o entendimento desmonta o mito. E o mito é o que ela usa para sobreviver num mundo onde nunca foi acolhida de verdade. No fundo, ela só quer que alguém diga: eu te vejo, mas ao mesmo tempo não suporta ser vista. Então cria imagens, frases, posturas, tatuagens. Tudo para ser notada sem precisar se desnudar. Porque o nu real, o psíquico, ainda sangra. Você pode tentar, pode amar, pode acolher. Mas saiba, não é sua função curar o que ela insiste em manter como identidade. Não se relacione com a dor disfarçada. Relacione-se com quem tem coragem de sangrar sem esconder, de amar sem testar, de se despir sem performance. E se esse vídeo te fez pensar nela, cuidado. Talvez você esteja amando um sintoma. E nenhum amor sobrevive onde o trauma é a verdadeira história de amor que ela se recusa a deixar.